Então, oficialmente, agora me apresento. Eu sou Amanda Barbosa, juíza do Tribunal da 15ª Região, Tribunal do Trabalho, participante desse projeto Trabalho, Justiça e Cidadania. E é um grande prazer poder estar com vocês nessa tarde, coisas que a tecnologia nos traz, né? Uma escola que é de Sumaré, Escola Antônio Paliato. Em nome do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, desde já, eu agradeço a disponibilidade dessa troca, dessa oitiva, da recepção do TJC na escola. Agradeço a vice-diretora, Rosa Malena, agradeço também a coordenadora pedagógica, Valéria Maria, que justificou aqui uma questão pessoal, que talvez não possa nos acompanhar tempo integral, a orientadora educacional, Magda Boscar, as coordenadoras de área, Maria Ângela, que já se pronunciou, a Márcia Duarte e a Rosane Befa. E cada um de vocês, certamente, né, que estão disponibilizando parte do tempo para conseguirem trocar informações, na verdade, conosco do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania. Brevemente, eu inicio essa exposição com algumas explicações sobre o projeto. É um projeto já consolidado no âmbito da Justiça do Trabalho, no qual a Justiça do Trabalho se coloca à disposição da sociedade nessa troca de informações, visando um fortalecimento de noções de cidadania, de deveres e direitos, junto à nossa comunidade, com foco nessa comunidade em formação, os nossos educandos, sobretudo do ensino fundamental, que é o foco aqui da escola Antônio Paliato, certo? Então, esse projeto já foi disseminado em cerca de, acho que nos 25 estados, em 25 estados do Brasil, são números, não só números, mas experiências muito gratificantes, e esperamos também conseguir, né, o mesmo êxito aqui com a Escola Antônio Paliato. O TJC se faz a partir do envolvimento dos professores, né? É fundamental que a gente tenha esse acolhimento dos professores, porque a ideia é trocar reflexões e fazer circular a informação de um modo que nós não conseguiríamos fazer individualmente, indo escola a escola. Então, os professores acabam sendo a verdadeira ponte entre as ideias do TJC e o nosso público-alvo final, que são os educandos, né, os alunos, as crianças e adolescentes. Então, nossa gratidão a essa disponibilidade mais uma vez, tá? Este ano, em particular, nós temos um eixo, um tema de discussão que é mais desafiador, porque é um tema que, sem dúvidas, vocês, como educadores, possuem muito mais lugar de fala. Eu comentava isso com um colega quando estava discutindo, né, o material que nós temos. É um material padronizado, um material que é replicado em toda a escola, que nos permite essa aproximação, é como se fosse uma campanha, né, em cada ano, uma espécie de campanha, e eu menciono isso no sentido de ser mais desafiador, porque tradicionalmente o TJC levava muita informação sobre a própria formatação da justiça, divisão dos poderes e funções dos poderes, o que é, né, a justiça do trabalho, noções de direito do trabalho, o que é o Ministério do Trabalho, que tem um outro papel, informações sobre cidadania, que às vezes falta realmente, né, ao nosso cidadão, como o papel de cada um dos poderes no sistema democrático do Estado Social de Direito, numa linguagem sempre muito simples, mas esse ano o eixo é sustentabilidade e trabalho decente, construindo um futuro melhor para os nossos jovens por meio da educação. Então, traz a educação como um elemento central, né, dessas discussões. Então, desde já também eu peço desculpas, me coloco aqui muito transparentemente, porque, sem dúvidas, vocês têm muito mais gabarito para falar sobre educação do que eu, e é por isso que eu vou fugir um pouco disso, eu vou só tangenciar essa importância da educação. O mercado de trabalho, o mundo do trabalho já lida ainda com velhos desafios
que são conhecidos de todos nós, né, como o trabalho infantil, que é um foco grande da Justiça do Trabalho, tanto na atuação jurisdicional propriamente dita, quanto essa atuação extraprocesso, né, a gente fala esse trabalho de campo que muitas vezes nós tentamos fazer, porque o processo é quando tudo já falhou, né, quando chega para nós essas situações de trabalho infantil, por exemplo, ou do trabalho escravo, que é um outro velho desafio da nossa nação, isso é quando tudo o anterior, no sentido da prevenção, do trabalho de conscientização e de políticas sociais já falharam. Então, além desse trabalho processual que é feito, num sentido mais compensatório dessas chagas, verdadeiras chagas, que ainda temos como desafio, o século XXI traz novos desafios e nos incita a novas reflexões para um contexto de trabalho saudável e humanizado e civilizado. E esse eixo, então, que nós vamos aqui tentar discutir nessa 1 hora que nos foi reservada, tem a ver exatamente com esses novos desafios, sobretudo com a introdução da tecnologia de massa na nossa comunidade. A Justiça do Trabalho tem estado atenta e observado o impacto, então, da inserção, né, dessa tecnologia de comunicação, da tecnologia como ferramenta de trabalho, da tecnologia em um mundo que nós chamamos aí de hiperconectado, como um fator que tem influenciado diretamente o mercado de trabalho e diretamente a questão da inserção dos nossos jovens nesse mercado de trabalho. E daí a ideia de tratar essa temática por meio do TJC, realizando trocas, né, com os educadores que vivem de perto também essa percepção quanto aos impactos da tecnologia nas nossas crianças e jovens. Então, assim sendo, esse eixo de trabalho neste ano do TJC nos impulsiona a uma relação entre esses velhos desafios, trabalho infantil, o trabalho escravo, o trabalho não decente, o trabalho que expõe a situações de risco, inclusive de exploração sexual dos nossos jovens. Esse eixo nos faz exercer aí umas reflexões que fazem link entre o antigo e o novo, né? E nesse sentido, então, a ideia aqui dessa conversa de hoje, eu coloco mesmo, gente, como uma conversa. Inclusive, eu vou tentar me ater aqui a um tempo que permita a interação de vocês, que eu gostaria de sair realmente com informações nessa ideia de fazermos aqui um momento de trocas, tá? Mas eu, como responsável por iniciar essa reunião hoje, busquei algumas informações adicionais. Nós temos um material base, como eu expliquei, ele será compartilhado com vocês, né, é tudo nosso, mas até para não ficar algo maçante, vou me permitir trazer aqui algo fora desse material e a gente faz um fecho a partir do que tem lá informado, porque isso vocês podem acessar, né, a qualquer momento, tá? Então, a ideia farei aqui uma breve explanação com algumas questões, alguns dados que relacionam, portanto, esse contexto da tecnologia com o mundo do trabalho e os desafios, né, que nós temos vivenciado a partir dessa geração Z e Alfa que nós estamos, né, a geração Z, os que nasceram aí entre 1990 até 2010, e a geração Alfa a partir de 2010, né, ambos já habituados com toda essa tecnologia, talvez diferente aqui de alguns de nós. Não estou vendo aqui o rostinho de ninguém, na foto geralmente a gente está com aquela melhor foto, né, mas eu, por exemplo, já não faço parte de nenhuma dessas duas gerações, que são chamados aí os nativos digitais. Então, eu sou daquela geração anterior que foi marcada pela adaptabilidade, a gente pegou isso no meio do caminho, né, e fomos nos adaptando, acredito, a grande maioria do público que aqui está, tá?
Mas vejam, um dos pontos que o TJC, a Justiça do Trabalho, tem observado, e nós temos inclusive o GEA, que é um órgão específico, né, dentro da Justiça do Trabalho, para apreciação de causas que envolvam o trabalho de crianças e adolescentes, é a questão da influência dos influenciadores. Existe atualmente toda aí uma sedução via internet em relação a esse tipo de atividade que se torna profissional para pouquíssimos. A estimativa é que apenas 0,1% desses jovens que se lançam à tentativa de se tornarem influenciadores digitais e terem, de fato, uma subsistência digna por meio deste tipo de trabalho é baixíssimo, né, 0,1%, tá? Mas fazendo até um paralelo com o que acontece com os jogadores de futebol, que muitos também, né, idealizam, ou mais para a nossa época, também idealizavam isso como uma profissão, poucos, de fato, depois se consolidam nessa atividade. No entanto, a questão da utilização de plataformas digitais, né, das redes sociais, como uma possível ferramenta de trabalho, traz outros impactos mais preocupantes, né? E aí eu estou falando só para compartilhar alguns números do Brasil de forma específica, né, para a gente ter uma noção da complexidade, né, e de quanto talvez, preocupante essa questão. Eu busquei alguns dados e nós temos aqui no Brasil mais de 500 mil influenciadores, assim considerados como influenciadores, pessoas que têm, por exemplo, mais de 10 mil seguidores numa plataforma, uma das mais conhecidas, que é o Instagram. Aliás, o Brasil é o número 1 no mundo, né, de influenciadores nesta plataforma em particular, tá? Em uma pesquisa com essa geração Z que eu mencionei, no mundo, 57% dessa geração manifesta o desejo de ser influencer, né? E esse percentual ainda sobe um pouco mais no Brasil para 75%, tá? E essas gerações, elas são marcadas por algumas características, que é a visualidade, né, preferem os formatos visuais de informação, tem dificuldade com a leitura, tecnologia como ferramenta, como já mencionei, e agregado a isso alguns desafios, sobretudo para vocês, professores, né, que são os desafios de atenção, de concentração, de paciência. E é nesse contexto que temos conhecimento que vocês já discutem a chamada educação 5.0, não é mesmo? Essa educação que tenta se amoldar a esse formato de educando de jovens, que exige assim, uma reformulação de algumas metodologias, a inserção da chamada metodologia ativa, que coloca muitas vezes o protagonismo no aluno, né, formatos de educação voltada à solução de problemas, e tudo isso que, como mencionei lá no início, eu não me sinto nem confortável de conversar, porque certamente vocês conhecem muito mais do que eu, mas apenas para fazermos aqui uma contextualização, né, dessa realidade que vocês vivem e os pilares, as preocupações que o programa TJC elegeu nesta campanha em particular para discussão, tá? E é nesse contexto, inclusive, que foi promulgada, né, a Lei 15.100, que é a lei que vetou, proibiu o uso de aparelhos portáteis no âmbito das escolas. Depois vocês podem manifestar a opinião de vocês, né, quanto a essa questão. Podem usar o chat também, né, pessoal? Fiquem à vontade, depois eu tento dar uma olhada aí no que vocês ponderarem, até para ter, né, esse retorno, como mencionei, que seria muito interessante para nós do programa, termos um retorno sincero, as ponderações de vocês, para, inclusive, agregarmos, né, as nossas futuras reuniões sobre o assunto, tá? Mas essa é uma lei que, pelo menos, houve algumas pesquisas indicaram uma validação da sociedade quanto a essa proibição do uso do celular, não é mesmo? E eu tenho até busquei aqui de uma educadora
que essa eu, inclusive, conheço um pouco, porque é uma expoente dentro do setor, né, da educação, que é a Débora Garofalo, certo? E a Débora fez uma ponderação muito interessante por ocasião desta edição, dessa normativa, dessa lei de proibição dos aparelhos eletrônicos no âmbito das escolas públicas e privadas, dizendo que seria um início, né, mas não um fim. E, de fato, não, porque ela ponderava, existe um caminho muito desafiador de sensibilização, de conscientização quanto ao uso da tecnologia, né, não só junto aos alunos, mas muitas vezes uma sensibilização junto à família, aos pais. Então, a Débora ponderava, olha, é só um começo, né, mas não é o fim. Eu acredito que seja por aí, essa é a minha opinião, né, depois a gente pode conversar aqui, porque, de fato, me parece impossível numa sociedade que discute inteligência artificial, né, que está no estado que está em relação ao emprego da tecnologia, a gente pensar, né, em afastar os nossos jovens dessa tecnologia. O grande desafio, de fato, me parece, é incentivar o uso dessa tecnologia de uma forma construtiva, efetivamente construtiva, né? Dentro dessa inserção que é inevitável e irreversível, na minha modesta opinião, tá? Bem, e aí sobre essa questão do uso da tecnologia de uma forma mais consciente, de uma forma que venha a agregar conhecimento, né, e impulsionar, inclusive, a inserção futura dessas nossas crianças e jovens no mercado de trabalho, essa inserção, ela é, inclusive, fundamental porque o trabalho braçal, na toada que a gente tem observado, vai ser cada vez mais restrito. Então, o país que não investir na educação, e numa educação que consiga harmonizar, né, o nosso trabalhador com essa tecnologia, enfrentará em um tempo muito breve, em pouquíssimo tempo, um grande desafio de alocação de mão de obra, né. Então, esse é todo um contexto que achei interessante trazer aqui, com algumas reflexões para a gente iniciar essa conversa, né, até porque o mau emprego dessa tecnologia desenvolve alguns problemas, e foram eles os problemas também apontados para a edição dessa lei relativa ao uso de equipamentos portáteis, sobretudo o celular no âmbito das escolas, e eu relacionei aqui alguns dos fundamentos, porque o objetivo da legislação é essa tutela da saúde mental, da saúde psíquica e física das nossas crianças e adolescentes. Mas os fundamentos seriam o aumento do vício em tecnologia, o aumento do vício em tecnologia e também da ansiedade e depressão. Aliás, o adoecimento, transtornos mentais tem sido uma crescente, não apenas entre jovens e adolescentes, mas também entre adultos. Pós-pandemia tem também um impacto, né, quanto a isso, muitos estudos apontando. Vivemos no ano passado no mundo do trabalho adulto, né, que tem que ser frisado aqui, porque infelizmente existe um mundo do trabalho paralelo que não é o adulto, mas no mundo do trabalho formalizado, adulto, no INSS, um recorde de afastamentos por transtornos mentais de mais de 472 mil licenças médicas com este fundamento clínico, que foi um crescimento de 68% em comparação com 2023, né? Tanto que houve também a edição de uma outra normativa, que é a NR1, trazendo ali a obrigatoriedade expressa de um rastreamento de riscos psicossociais em todas as atividades laborais. Mas isso é só um parêntese, só para relacionar com esse desafio também no nosso universo juvenil, tá? Mas aumento, então, desses transtornos de ansiedade, depressão entre jovens, problemas de sono, um desempenho escolar prejudicado, e depois vocês me validem ou não quanto à experiência de vocês e esses dados que obtive. As dificuldades nas relações pessoais, né, chamada inteligência relacional, e, claro, a exposição ao cyberbullying, que é um outro aspecto alarmante, que a gente tem buscado compreender melhor como essa prática
se efetiva por meio de redes sociais, da internet como um todo, contato com conteúdos inapropriados e exposição que favorece também o abuso e a exploração sexual. Tanto que está aí ainda na onda da discussão aquele vídeo, né, do influenciador também, o Felca, sobre a chamada adultização de jovens e crianças, tá? E aí, situações ainda mais graves, né, e chocantes, eu diria, que esse universo acaba revelando em uma outra referência, caso tenha aqui alguém com interesse de aprofundamento, é uma leitura pesada, mas é uma leitura interessante, que eu trouxe uma referência como ideia de compartilhamento com vocês, que é o trabalho da psicanalista Cíntia Demária. Depois eu coloco aqui também no chat, né, um grupo de pesquisa que ela mantém ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, que se chama Além da Tela, e que estuda a relação entre os sujeitos e a tecnologia digital. E essa psicanalista, Cíntia, ela defendeu uma dissertação de mestrado com foco no estudo de um caso que foi, não sei se alguém aqui vai se lembrar, mas um caso muito, muito triste, né, que ocorreu em 2006, então a gente está trabalhando aí com quase 20 anos, então vejamos que já é um problema que vem de há algum tempo, mas o chamado caso Ion Lu, que foi um rapaz de Porto Alegre, de 16 anos, que, enfim, ele simplesmente se suicidou no apartamento que morava com os pais, né, na casa dele, com o auxílio de pessoas por uma conversa via chat, com a transmissão, né, de todo o processo de suicídio, de retirada da própria vida por via digital pela internet, né. Então, é claro, né, essa é aquela situação extrema, e é um outro ponto espinhoso que vem sendo, aos poucos, trazido à tona o debate mais aberto, que é a questão do suicídio. Inclusive agora, em setembro, nós temos a campanha nacional, né, a campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, porque é pesado, é difícil, mas como todo tema pesado e difícil, existem formas de abordagem, o que não pode, né, a meu modo de ver, é ser simplesmente ignorado, né. Então, esse é um contexto que guarda, é preciso que a gente faça aí um levantamento, ainda que muito breve aqui, né, muito superficial, mas que guarda total relação com o que é o nosso eixo de trabalho esse ano, e para o qual nós estamos aqui pedindo o auxílio, a colaboração, a parceria das escolas municipais, dos docentes, no sentido de uma articulação via trabalho TJC e outras iniciativas, tantas outras que existem, né, para algum progresso, né. A ideia, né, o contexto com o mundo do trabalho atual e essa melhor preparação dos nossos jovens, das nossas crianças, para esse mercado de trabalho, que ainda lida com esses antigos desafios, né, e alguns mais. Nós vivemos um momento também de contestação muito significativa da própria questão do trabalho formalizado, né, vende-se muito uma ideia atualmente de que todo mundo pode e deve ser empreendedor, o que pode mascarar muitas vezes, né, um discurso que pode mascarar um esvaziamento, né, de garantias, de direitos que levaram séculos para que a gente conseguisse ter por meio de uma mínima legislação garantista, mas isso também, eu sei que é um outro debate, um debate também bem complexo, mas que faz parte, então, né, desse universo de desafios. Trabalho infantil, exploração sexual infantil, trabalho escravo, o trabalho doméstico, que não raro é muito naturalizado o trabalho infantil doméstico pela nossa cultura, mas que também pode trazer sérios danos à estrutura, né, de crianças e adolescentes, tanto que está listado pela Organização Internacional do Trabalho como uma das piores formas de trabalho. Então,
todo esse contexto, a gente tem também esse elemento dos desafios que a tecnologia traz, e dessa ideia que é vendida pela internet, da facilidade, né? E aqui eu já entro um pouco mais, consigo entrar um pouco mais com vocês no centro do nosso tema em particular, né? A relação com a sustentabilidade, o trabalho decente, construindo um futuro melhor para os nossos jovens por meio da educação, né? E aqui eu explico o porquê de agora ficar mais clara a relação de toda essa contextualização que eu fiz inicialmente com o seguinte, essa ideia também da facilidade de criação de conteúdo, de ser um influencer, de ganhar a vida, né, de uma forma mais flexível, porque pode se trabalhar de casa, é o que muitos que estão se lançando a esse desafio relatam nas entrevistas, né, como uma razão pela opção de trabalhar por via de conteúdos digitais. É uma ideia de um imediatismo que nossas crianças e jovens acabam comprando, né? Eles falam assim, poxa, se tem o fulano de tal, o influencer, o youtuber que eu sigo e que tá rico, olha, ele tem acesso a tudo, ele viaja, ele consome os melhores bens dos sonhos, os tênis, a roupa e etc., porque eu também não posso, né? Eu tenho aqui o celular, eu tenho a minha rede de dados móveis, eu tenho a possibilidade do sucesso na palma das mãos. Então, é um pensamento imediatista, é um pensamento de uma sedução que esse universo traz para esses influenciados, né? Não é à toa que o influencer não é só direcionando o consumo, que é um ponto forte da atuação, né, desse segmento, mas é também em relação a um próprio estilo de vida que é vendido, né? Só que o sucesso é, como mencionei lá no início, de um percentual muito pequeno perto daqueles que se lançam. No entanto, a sedução dessa proposta da flexibilidade, do imediatismo, que faz com que muitos se perguntem assim, será que eu preciso mesmo estudar, né? Eu vou tentar isso aqui, é mais rápido, é mais fácil, né? Por que eu vou estudar se eu posso ir por esse outro caminho? Então, isso para nós, esse contexto, um novo elemento, né, a ser trabalhado e incluído nessas preocupações, visando a que não seja, que a educação não fique sendo colocada, né, como um terceiro plano, muitas vezes. Todo esse contexto e esse novo elemento, mais recentemente, tem ali como uma das consequências a própria evasão escolar, né? E é por isso, então, que o TJC desse ano alia esse elemento nas discussões com as escolas, buscando essa articulação, né, com vocês, na tentativa de trilhar caminhos, metodologias, desenvolver projetos que possam jogar um pouco de luz e influência também neste público tão influenciado por meio das mídias sociais, que tem aí esse poder de encantamento que muitas vezes tira o foco na formação técnica, na formação humanística, que sabemos, né, nos é tão cara e fundamental para a formação de um público de trabalhadores futuramente, um futuro próximo, né, realmente preparados para lidar com esse contexto da tecnologia, que inclusive retira muitos postos de trabalho, sem dúvida, né, sobretudo os postos de trabalho em trabalhos não muito qualificados, que não exigem tanta capacitação técnica, que é a grande preocupação, né? Bem, antes de abrir aqui, já estou me aproximando do que eu tinha programado de tempo de fala, antes de ouvir um pouco vocês, né? Deixa eu só ver aqui, comecei, ok, vou pedir então agora ao nosso suporte técnico, né, e aí agora sim, né, um pouquinho do nosso material eu precisava trazer, exibir aqui com vocês, mas como disse, ele será compartilhado na íntegra, tá, então o que é mais ali referência,
teórica, o que é referência normativa, de tudo que nos dá aí esse respaldo também para essa atividade, está no material, mas esse contexto que fiz aqui, esse apanhado muito breve, traz também desafios de ordem psicológica, e é um ponto que vou me deter um pouquinho mais, porque muitas vezes vocês, educadores, nesse contato diário, não raro até maior com as crianças, com os jovens no ambiente escolar, do que aquele que o pai tem em casa, e aqui não é uma fala no sentido de, pelo amor, transferência de responsabilidade de modo algum, mas acaba sendo a realidade, né, de muitas famílias, aquele pai que só chega à noite em casa. Eu já apreciei processos em que julguei o chamado dano existencial, em razão de trabalhador comprovar uma jornada de trabalho, que saía cedo de casa, o filho ainda estava dormindo, né, e voltava já à noite, quando o filho já estava dormindo novamente, e só para ter uma ideia, né, da privação desse convívio. Então, acaba que, infelizmente, de fato, muitas vezes, o educador ali, o professor no âmbito da escola, tem uma possibilidade de percepção de certas situações que falta ao próprio genitor no âmbito da residência, né? Então, aqui eu me detenho um pouquinho, porque toda essa ideia de um sucesso fácil, com ganhos financeiros e, com isso, acesso ao consumo, que é um elemento que permeia muito o cotidiano e a mente dos nossos jovens, né, pode também levar à frustração, e leva, muitas vezes, porque, como vimos, as estatísticas demonstram isso. São poucos que, de fato, se estabilizam numa atividade aí de produção de conteúdos digitais, né. Então, expectativas irrealistas, a gente traz ali da frustração à vulnerabilidade, um caminho perigoso. Expectativas irrealistas, jovens desenvolvem sonhos baseados em falsas promessas de sucesso imediato, sem esforço correspondente. Frustração e desilusão, após tentativas sem sucesso, enfrentam o choque com a realidade e a pressão social e familiar. Vulnerabilidade aumentada, a necessidade financeira e a falta de qualificação formal criam desespero e abertura para as propostas arriscadas. E exploração ou criminalidade acabam aparecendo aí como consequências, né, de um contexto desfavorável como esse trazido. Acabam atraídos para trabalhos degradantes ou atividades ilícitas que prometem o mesmo retorno imediato anterior, né. Aliado a isso, né, é importante a gente lembrar que muitas vezes esse conteúdo digital das redes, o conteúdo é a própria pessoa, né, é a vida dela, é a rotina dela, é a privacidade que ela deixa de ter, compartilhando ali até os pormenores, né, isso, sem dúvida, é uma porta para riscos psicológicos. Isso, há relatos de pessoas que trabalham com isso, no sentido de como é difícil, da dificuldade de lidar com as críticas, de lidar com as comparações, né? Então, não só a frustração da falta do sucesso, mas a internet, como nós sabemos, ela acaba sendo ali, muitas vezes, vista como um escudo. É como se aquilo que fosse dito ali através da tela fosse permitido pelo simples fato de não ser pessoal. É por isso que a gente vê muitas vezes até pessoas que são extremamente agressivas por meio da interação nas redes sociais e absolutamente até fechadas nas relações pessoais, né? Essa diferença de comportamento, tá? Então, esses riscos psicológicos que esse tipo de universo também traz é um outro aspecto que nos chama atenção, né? Além, logicamente, do que a gente já tem visto aí da internet como canal para coisas até mais complexas, como a exploração sexual, né? E o abuso sexual de crianças e adolescentes. Bem, então, pode passar, por favor, e aí, né, me cabe trazer também esse destaque, que é foco desse trabalho atual do TJC,
no sentido daquilo que vocês já sabem, mas que a gente está aqui para compartilhar agora, nos colocando como parceiros, né, nesses desafios do papel dos educadores nessa atualidade, tá? A proximidade cotidiana e a percepção de sinais que podem passar despercebidos por outros agentes públicos, dentro dessa ideia de rede, né, de articulação no combate a essa problemática. Então, identificação de sinais, faltas frequentes ou chegadas tardias, cansaço excessivo em sala de aula, queda no rendimento escolar, machucados ou lesões inexplicadas, desinteresse súbito por atividades escolares. E, pessoal, só se não ficou bem claro, isso são sinais que a gente tenta trazer aqui de modo sistematizado agora, não apenas para eventuais problemas vivenciados por esses alunos no que toca a essa questão da inserção no mundo da tecnologia de comunicação, né, que eu acabei optando por tratar aqui como um novo desafio, mas também dos velhos desafios, né? A gente continua lidando com aquilo e mais um pouco, tá? Então, aqui em particular, machucados ou lesões inexplicáveis, vários fatores, né, podem explicar uma situação dessa, inclusive também o de eventual violência doméstica. Então, ações pedagógicas, abordar temas de direito trabalhistas no currículo, promover debates sobre projetos de vida, desmistificar o sucesso fácil das redes sociais, valorizar diferentes profissões e caminhos de carreira, convidar profissionais diversos para compartilhar experiências, algumas práticas aqui que, a título de cooperação, né, nos parecem, assim, interessantes como medidas de atuação pedagógica para alteração desse quadro, tá? E a articulação com a rede, que estamos fazendo agora, por exemplo, né? Esse encontro é uma demonstração de articulação com a rede. Poder Judiciário, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Conselho Tutelar, que geralmente é até mais próximo, tá? Essa articulação em rede, né, de todos os atores possíveis, sem dúvida, faz todo o sentido, unindo as forças, unindo os papéis e os conhecimentos na tentativa de um contraponto que seja dentro dessa cultura, tá? Pode prosseguir, por favor, Diomário. Isso. E dentro, então, aí dessa questão dessa fala final, né, parceria escola, judiciário, poder público, a potencialização de resultados. A colaboração estruturada entre escolas e o sistema de justiça cria um círculo vicioso de proteção que amplia significativamente o impacto das ações de ambas as instituições. Então, aqui eu já estou caminhando para o final, para reservar o tempo de discussão para nós, mas é um slide que sintetiza o nosso objetivo com esse trabalho, com outras parcerias. Eu vi, por exemplo, na minha pesquisa, antes de vir aqui encontrar com vocês, que a Antônio Poliato também tem um trabalho articulado com o Ministério Público do Trabalho, né, teve crianças aí com trabalhos eleitos para a premiação do projeto que existe com o MPT, parabenizo os professores, né, e todos os demais envolvidos também nesse projeto com o Ministério Público do Trabalho, tá? Então, é essa ideia, né, a escola identifica, os professores detectam sinais de trabalho infantil ou vulnerabilidade, acionam os canais apropriados de rede de proteção, tá? A comunidade fica protegida, a criação de um ambiente comunitário consciente, vigilante contra a exploração laboral juvenil, exploração de seus mais diversos aspectos, né? Justiça do Trabalho, Ministério Público e demais órgãos analisam casos noticiados, aplicam medidas legais de proteção, prevenção e ou responsabilização. E ações conjuntas, desenvolvimento de programas educacionais específicos para prevenção e reintegração de jovens afetados. Monitoramento, acompanhamento conjunto dos resultados. É claro, a gente implementa alguma coisa, né, tenta, idealiza que aquele projeto, aquela iniciativa surtirá determinado efeito, mas é preciso fazer um acompanhamento, monitoramento dos efetivos resultados para alguma reformulação, algum aprimoramento, para análise de eventual efeito colateral de alguma iniciativa e por aí vai, né?
Bem, então, eu tive que falar bem rápido, né? Eu até peço desculpas por isso, mas já é uma grande honra contar com a reserva do tempo de vocês para esse encontro. Eu queria realmente cumprir com a ideia de um máximo de 1 hora de reunião. Então, finalizando aqui, para passar a palavra a cada um de vocês, a nossa conclusão é um compromisso com o futuro das novas gerações. E recapitula aquilo inicialmente dito, né? Vamos partir aí da observação, da ação conjunta, entendendo a educação como um dever de todos e buscando com isso a transformação dessa realidade e, mais uma vez, né, conforme o nosso tema deste ano, a construção do futuro melhor para os nossos jovens por meio da educação, tá? Por enquanto, muito obrigada. Eu gostaria de agora ouvi-las, as críticas, as informações adicionais, experiências que vocês queiram participar aqui também, tá? A ideia de levantar a mão é muito boa. Me desculpe, eu não estou muito habituada a usar o Meet, mas vi ali Maria Ângela Poiani. Maria Ângela, que é, né, a nossa coordenadora diária, isso, né, Maria Ângela? Por favor, fique à vontade. Doutora, eu queria, dentre a fala que a senhora colocou aí, nós somos tidos, né, a maioria, que nasceu na década de 70 e 80, que vai ser daqui uns anos a extinta geração de ferro, né? Nós vimos a tecnologia acontecer. Eu, quando comecei a dar aula em 93, 92, era mimeógrafo, era aquela coisa toda, né? Não tinha tecnologia. Hoje nós enfrentamos isso dentro da sala de aula. Ainda mais a nossa geração, né? Que nasceu dentro de 70, 80. Tem professores novos nas escolas aí que já nasceram com a tecnologia, né? Dentro da fala da senhora, a senhora colocou sobre as mudanças na justiça. Mas eu vejo, por exemplo, aquele caso do Felca, que a senhora colocou aí, né? Uhum. O Felca, ele é um YouTube que ele tem mais ou menos 20 milhões, né, de pessoas que acompanham ele. Super influencer. Ele é um super. Ele tem mais ou menos 20 milhões, se eu não me engano, só no YouTube. Ele que denunciou o Ítalo, né, que é acusado de usar as crianças através da dança, da exposição, né, de menores. Funcionava como portfólio ali, né? Como auditório. Mas aí fica o questionamento, né, a senhora que faz parte dessa parte jurídica aí. Por que a justiça foi tomar uma atitude depois que um influencer vem na rede para falar que as crianças estavam sendo expostas? Que isso a gente já sabe há anos e anos. Por que a justiça demorou tanto? Por que o Senado, hoje, agora eu vi na televisão, está tentando aprovar a lei, né? Agora, uma lei aí da... Aí não tá, né? Porque aí tem lá dentro que estão tendo trocas, né? Tá tendo até briga ali entre os partidos. Porque a gente que trabalha com jovens, aí os meus colegas podem estar confirmando para mim, a nossa escola Antônio Palhoto, ela é uma escola de classe média para baixo, né? Uhum. Então, quando você pergunta numa sala de aula, acho que 70% quer ser influencer. Então, na cabeça deles, hoje, a criança que ela vê na internet, tudo acontece assim, numa questão de mágica, né? Ele vai abrir um canal, ele vai estar andando de Ferrari, ele vai ter um jatinho, ele vai ter não sei o quê. E a gente sabe que a realidade não é isso. Mas eu queria um questionamento. Por que a justiça demorou tanto para acordar nesse aspecto? Tá. Maria Ângela, então, primeiro, olha só, né, como você traz da sua experiência uma validação do número inicial, né, você falou 70% dos meus alunos se perguntar, eles querem ser influencers, e é isso, o Brasil tem ainda um índice maior do que o mundial nesse sentido, por tudo que você resumiu muito bem, né, esse imediatismo de ter tudo facilitado por meio deste caminho de trabalho. Bem, e aí sobre a sua indagação, é uma complexidade, tá, essa resposta, porque nós não temos, primeiramente, uma legislação satisfatória no Brasil. Ali, aquela questão do que foi denunciado pelo Felca, não foi uma criminalização da chamada adultização na internet, não tem ainda uma proibição formal quanto a isso. Olha como a gente está num contexto grave, né? Foi, na verdade... Aquilo foi um chamariz para uma outra investigação que chegou à conclusão de que ele, de fato, intermediava crianças através do canal.
que aí sim há um crime lá na ponta, tá? Mas de uma maneira geral, infelizmente, a gente ainda não tem uma regulação do uso da internet, sobretudo nesse sentido de proteção de conteúdos, do que pode, o que não pode, em relação a esse público mais suscetível. Esses dias, se eu não me engano, na Dinamarca, eu vi alguma coisa, uma matéria sobre legislação proibindo menores de 18 anos de possuírem rede social. Mas veja, a gente está falando da Dinamarca, né? Então, a atuação da justiça, ela é sempre por provocação, este é um ponto também. A Amanda, como magistrada, se verificar uma situação, ela pode fazer uma denúncia para ser apurado por alguém, algum órgão incumbido disso, para que esse órgão faça o ajuizamento de uma ação, de um requerimento formal. Eu não posso, aquele modelo inquisitivo, eu vejo, eu pego, eu faço a denúncia e eu julgo, não existe mais dentro da evolução do sistema jurídico, que é uma medida para preservação da imparcialidade, né? Porque se aquela mesma pessoa que faz uma acusação também puder ser o julgador, a gente já tem contaminado aí o ânimo em relação ao que foi identificado, né? Ela já tem o julgamento na cabeça desde o início, tá? Então, por uma questão de respeito ao contraditório, a justiça, ao fim, ela age por provocação, né? E ela age, como eu falei aqui inicialmente, quando tudo mais já falhou, né? E é por isso que também a Justiça do Trabalho, sobretudo, e não é de hoje, isso é uma crescente, ela vem buscando sempre também uma atuação em conjunto com a sociedade no aspecto de pensar o pré, né, a prevenção, e não só o pós com medidas quando já o dano está feito, tá? É uma justiça que, aquela ideia da justiça encastelada, para nós há muito tempo já não serve, né? Felizmente, tá? Mas eu compartilho da sua indagação, porque ainda não temos, né, um avanço, e por enquanto a gente vai trabalhando mesmo e vendo o trabalho assim, a partir de uma denúncia. Neste caso, foi uma denúncia que tomou uma repercussão ampla, porque foi pública por meio de alguém que tem uma grande visibilidade, mas também as denúncias feitas por anônimos são do mesmo modo apuradas hoje em dia, tá? Mas a partir da provocação de alguma iniciativa de algum órgão. Eu espero assim, aqui é uma, né, minhas percepções sobre essa questão apenas, e a Magda também pediu ali a palavra, vou passar para a Magda agora. Olá, boa tarde. A Magda é a nossa orientadora, doutora, orientadora educacional. Magda Boscara, prazer, Magda. Oi, prazer. Bom, trabalho, né, como orientadora educacional lá no Palioto, então a minha função é a mediação, né, das relações, o atendimento aos pais, e eu queria estar trazendo a questão da proibição do uso do celular, né, da lei. Como, né, para o nosso país, para a nossa sociedade, por mais informações que se tenha, percebi isso muito nítido com essa questão, é necessário ter a lei da proibição. A gente sempre conversou com os pais a respeito da questão do celular, a questão da proibição desse uso, eles levavam até ter essa questão da lei, mas a gente pegava muito no pé, liberava na hora do intervalo, não usar em sala de aula, às vezes algum professor agendava para usar em algum momento da aula, porém, era algo muito difícil de controlar, né? Porque leva aí rede social e jogo e todo aquele estímulo que a gente sabe que a internet traz, né, para o adolescente, as redes sociais em si. E veio a lei. A gente foi assim, uma surpresa muito boa, porque ela foi muito aceita, muito bem aceita pelos pais. A gente tem pouquíssimos casos de um ou outro que às vezes leva, então tem um protocolo, caso o aluno leve, o que a gente faz, passos, né, a serem seguidos, e foi muito bem aceito. Até um fato me chamou a atenção, no final do ano passado, a gente teve, vou ser muito breve, mas a gente teve um problema de uma briga mesmo, entre duas meninas lá na porta da escola, e aí tem vídeo, eles filmam,
som, isso vai para grupo de WhatsApp, rede social, enfim. E um dos responsáveis, né, o pai de uma das alunas, eu falei, olha, mas o celular, tal. Ah, mas agora vai ter a lei, vai ser proibido o uso desse celular. E aí a minha fala foi, o celular é da sua filha, né, que você proporciona isso, você enquanto pai pode proibi-la de levar esse celular para a escola e ver esse uso, e tem que controlar o que ela posta, né? A questão da responsabilidade acerca das redes sociais, do que eles postam. Isso, inclusive, a gente já até tem um material que a gente já havia passado em reunião de pais, divulgado nos grupos com os pais que nós temos, mas aí, enquanto pai, ele achou mais viável, passo a bola para a escola, ter a proibição do uso do celular lá dentro, do que eu, enquanto pai, proibir minha filha de levar. Não quer ter a responsabilidade, exatamente, né? A ação da responsabilidade. A responsabilidade, transfere a responsabilidade para nós, né? Mas assim, teve uma aceitação muito boa, né, muito boa mesmo, e o que eu vejo é aquilo, né, a escola sendo a ponte para levar as informações para os pais, porque muitos não têm noção da dimensão do que é essa criança, esse adolescente na rede social. Sabe muito pouco, porque às vezes o pai tem ali um Instagram, uma rede, mas não tem o jogo, né, aquela rede social embutida no jogo, o que leva esse adolescente. E a gente vai dando essas informações, né, mas eu vejo assim, em contrapartida, tem essa questão positiva da internet, mas eu vejo cada vez mais alunos mais novos, com essa questão de jogo de internet, aluno de 10, 11 anos com Instagram, sabe? E é vício, né, Magda? É vício, eu trato isso com os pais, é vício. A questão de horas de tela, né, como isso é visto. Então, é um caminho árduo aí para estar conscientizando e informando esses pais, é um caminho árduo, mas a gente vai conduzindo aí, né, mas é uma realidade que a gente vê ali diariamente, é a questão do aluno que chega atrasado, você vai conversar, ficou no celular, você conversa com a mãe, mas eu deixo levar o celular pro quarto, aí a família vai dormir porque todo mundo trabalhou, tá cansado, e esse adolescente fica lá horas e horas. Sim. Sabe, então até eu vi lá as características, né, chega atrasado, tá sonolento, rendimento escolar, e a gente tem a conversa com as famílias, que eu uso realmente essa palavra, falei, é um vício. O adolescente não se vê sem essa rede social. Já está sendo tratado mesmo pela psicologia como vício em tela, como um vício, né? Então é isso que eu queria estar colocando, essa questão do celular, o quanto a lei, de certa forma, colaborou muito com a gente na escola. Que bom. Mas é aquilo que eu falo para os pais, na escola sim, mas e depois? Quando ele sai da escola, né? É o que a Débora Garofalo falou, né? Sim. É um início, mas não é o fim, né? É um início, né? Inclusive junto às famílias, sobre o uso consciente dessa tecnologia, né? Sim, que tem um uso positivo, porque pode ter muitas coisas boas, né? Sim, exatamente. Mas o uso consciente. Então era isso que eu queria estar colocando. Olha, e me traz assim um conforto saber, né, da sua vivência, essa boa receptividade dos pais, porque muitas vezes a lei ela vem para mudar uma cultura e sofre resistências. Olha, nós passamos aqui, provavelmente todo o grupo aqui presente, por isso, por exemplo, quanto à lei que tornou obrigatório o cinto de segurança. Eu sou da época que viajava deitada lá atrás, no carro do meu pai. Sim, eu também. Com minha irmã, né? E aí, não, agora tem que ser sentado, tem que ter cadeirinha, tem que botar o cinto de segurança, etc. E são questões que parece que é da ordem privada da pessoa, da autonomia dela, mas não são, porque tem repercussões públicas, né? Sim, tem um reflexo em toda a sociedade, né? Toda a sociedade. Um acidente, os ônus desse acidente, com morte ou com incapacitação de pessoas, vai ser arcado por toda a sociedade, em vários aspectos. E a mesma coisa o adoecimento que pode advir, né, desse uso com total falta de senso, de razoabilidade da própria tecnologia, né? Também há repercussões que toda a sociedade vai acabar tendo que arcar, né? Então, eu fico feliz que essa lei em particular, eu até na pesquisa que vi do Datafolha,
falou em 67%. Eu até me assustei, porque eu, no meu otimismo, né, eu esperava que fosse até uma aceitação maior, uma validação maior. Mas como foi num primeiro momento, né, pode ser que até que hoje, se refizessem essa pesquisa, nós tenhamos aí um número maior da sociedade validando essa modificação, né? Sim, eu ouvi isso lá na nossa escola e foi muito positivo. Agora vamos aguardar, né? Vamos aguardar outras legislações a respeito da questão de uso da internet, né? Exato. Como estava sendo discutido, que venham, né, pro bem dos nossos nós jovens. Nos mobilizemos nesse sentido, né? Para cobrar desses nossos governantes uma legislação nesse sentido, né? Porque a gente já sente no âmbito dos nossos próprios representantes algumas resistências que, logicamente, só pode se justificar esse tipo de resistência a partir, né, de determinados nichos aí de representatividade, né, porque para muitos não interessa ter essa regulamentação, muitos do poder, e não muitos como sociedade, acredito. Sim, porque muitos lucram, né, com isso, infelizmente. Poder econômico, né? Poder econômico. Bom, aí era isso que eu gostaria de estar colocando. Obrigada, viu, Magda, por compartilhar conosco isso. Ok. Só para fazer um alerta, existe uma frequência, né, que está sendo compartilhada para que ninguém esqueça, tá? Eu vi aqui algumas manifestações também no chat. Nós atingimos aqui o horário, né, que foi programado, mas se alguém quiser fazer alguma observação final antes do encerramento, fique à vontade. Doutora, em nome da Escola Antônio Paliotto, né, venho agradecer a colaboração da senhora, né, com essa palestra. Deu para tirar algumas dúvidas, né? A diretora não pôde estar presente porque ela está numa reunião, ela pediu para avisar, a diretora Graziella. Mas venho agradecer em nome de todos os colegas, os professores, a Valéria, a Magda, a Márcia, a Cláudia, a Márcia e a Rosane, pela palestra de hoje, tá ok? Muito obrigada. Obrigada, Maria. Assim, nem tenho audácia de achar que foi uma palestra, viu, gente? Não teria mesmo, vocês são os educadores. Eu espero simplesmente ter conseguido transmitir aqui o link disso que vocês fazem, desse papel tão importante que vocês possuem na transformação de realidades, com o que o TJC elegeu nesse período como um aspecto a ser um colaborador. Essa é a ideia, tá? Me coloco à disposição de todos, mais uma vez em nome da Justiça do Trabalho, da Associação dos Magistrados Trabalhistas, eu agradeço, peço desculpas pela correria, acho que eu tive que falar um pouquinho mais rapidamente para conseguir explorar tudo que era necessário, tá? E espero realmente que tenha sido produtivo para todos. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, o link está no chat aí, acho que vocês responderam, né? Se ninguém tiver mais nada, podemos nos retirar. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Boa tarde. É um assunto muito pertinente para nós. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Marca. Um abraço. Boa tarde. Bom restante de semana. Boa tarde. Boa tarde.